Olá, meus queridos, como vão vocês? Sejam bem-vindos a mais um programinha Beatles School Audio Show, o qual eu sempre brinco que quando os dias que eu estou descabelado, eu decido apenas fazer um áudio e não um vídeo, né? Mas eu gostaria de contar para vocês porque há 59 anos foi lançado o LP A Hard Day's Night, o qual eu considero um dos melhores discos dos Beatles e eu também considero, de uma forma um tanto quanto brincalhona, o primeiro disco solo do John Lennon com participação do Paul McCartney e dos outros Beatles. Era um momento crucial na vida do John Lennon, o qual ele, para mim, ele foi o grande compositor deste álbum. Então eu vou contar detalhes da gravação, histórias sobre como as músicas foram feitas, de cada uma delas, pelo menos aquelas que tem uma história muitíssimo interessante e importante pra gente aqui. Um disco qual parece mais uma coletânea do que um álbum comum. Meu nome é João Moura, essa aqui é a Beatles School Audio Show, vamos lá! Então, meus queridos, o que foi que aconteceu? Que eu achei interessantíssimo que a primeira música gravada para o que viria a ser o LP A Hard Day's Night foi a música Can't Buy Me Love, a qual tem uma história muito interessante, né? Tanto de como ela foi gravada, como uma outra história misteriosa que eu vou contar para vocês. Quando essa música foi feita pelo Paul, né, e os Beatles começaram a trabalhar nela, pelo menos na forma de gravação, porque quando eles foram ali para Paris, em janeiro de 1964, aquela viagem que antecede ali a ida para os Estados Unidos, né? Eles tiveram ali uma temporada ali no Olímpia, em Paris, e eles eram famosos, mas não tanto, né? Mas já era, dois álbuns já haviam sido lançados, né? A gente tinha o Please Please Me, a gente tinha o With the Beatles, e tinha pelo menos 4 singles que foram um sucesso arrebatador, né? Nós tivemos Love Me Do, lógico, mas depois nós viemos uma sequência com Please Please Me, From Me to You, She Loves You e I Wanna Hold Your Hand, fora seus lados B, né? E 2 álbuns, né? Mas chegou um momento que os Beatles eles estavam com o tempo, porque com essa temporada em Paris, eles tinham que fazer o show, e fora os passeios que eles deram, aquela coisa toda, eles tiveram tempo para poder criar mais músicas, né? Porque o contrato já estava ali, eles tinham que lançar algo logo depois que eles voltassem dos Estados Unidos, tinha que ter algo pronto, né? Então o George Martin, já sabendo disso, o George Martin vai até Paris e eles buscam ali o Pathé Marconi Studios, o qual a princípio era para gravar as versões em alemão de She Loves You e I Wanna Hold Your Hand, né? Mas eles aproveitaram o tempo ali porque foi tão rápido, foi tão prolífico, que eles acabaram tendo tempo de gravar pelo menos 2 ou 3 takes da nova música do Paul McCartney chamada Can't Buy Me Love, né? Eles a terminariam, pelo menos a basic track foi gravada em Paris, eles terminariam logo quando eles voltassem dos Estados Unidos. Então, a história dos Estados Unidos, já contei para vocês diversas vezes, quando eles voltam, eles já sabiam de antemão, já sabiam que naquele período ali, no início do ano, não teria turnê, né? Então eles teriam que fazer 2 coisas. Uma, lançar um próximo álbum, fora singles, né? E teriam também que gravar um filme que já estava acordado desde 1963, né, cara, com o United Artists. Só que agora o United Artists olhou para os Beatles de uma forma diferente por causa do tamanho do sucesso. Foi arrebatador o sucesso deles nos Estados Unidos, né? E eles sendo bucados para o planeta inteiro, todo mundo queria os meninos ali em 1964, né? Então, quando eles voltam, aí é que é a história interessante. A primeira música gravada por Hard Day's Night, por LP Hard Day's Night, foi a música Can't Buy Me Love, né? Mas há uma história a qual, no dia que eles estavam gravando Can't Buy Me Love, eles foram fazer alguns overdubs. O Paul foi fazer um overdub de vocal, né, que é o vocal que vocês conhecem, né, poderosíssimo, e o George também ia fazer um novo solo, né? Uma outra coisa que tinha que fazer ali era o lado B desse single Can't Buy Me Love, que veio a primeira música de John Lennon, chamada You Can't Do That, né? O qual tem uma história muito interessante. O Tom Petty, uma vez, perguntou, o Tom Petty dos Traveling Wilburys, grande amigo do George Harrison, ele perguntou para o George, aquele iniciozinho de You Can't Do That, como é que saiu aquilo? E o George falou, fui eu que fiz aquilo, eu estava parado no estúdio, sem fazer nada, e eu
reparei que os outros todos estavam trabalhando e eu pensei, eu tenho que criar alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então ele veio com aquilo ali e tal, para se sentir, né? Porque era um momento para o George Harrison muito importante. Ele se viu numa banda extremamente famosa e ele viu que seus dois companheiros, desde 1958, agora se transformaram em compositores muito bons e muito respeitados. Então o George e o Ringo, acredito eu, hoje vendo a distância lá de 1964, né? Quase 60 anos depois, que a gente vê que o George Harrison, desde o livro Tuning, do Mark Lewis, o que ele mostra é isso, que o George ele tentava se encaixar o tempo todo, porque realmente ele tinha medo de ficar de fora. Mas ele era muito inseguro neste momento ainda, ele tinha apenas a música Don't Bother Me, que havia sido lançada no With the Beatles, né? Então o George, ele trabalhou muito na Hard Day's Night, então vocês vão reparar isso ao longo das faixas, né? O trabalho de guitarra do George Harrison nesse disco é absurdo, né? Mas enfim, meus queridos, quando eles foram fazer a mixagem estéreo, porque a Mono já havia feito, no dia lá que apenas 3 Beatles estavam no estúdio junto com o George Martin, né? Era o John, Paul e o George, e havia necessidade de mexer na bateria de Can't Buy Me Love, né? Então o que acontece é que um baterista, um músico de estúdio, foi contratado e foi pago 5 libras e 45 pi, provavelmente algo assim. Ele foi pago para tocar numa gravação dos Beatles, né? Até hoje não se sabe quem foi, né? E se foi alguém, né? Tocar ali, né? O que se sabe é que há uma diferença na bateria muito grande entre as versões mono e estéreo de Can't Buy Me Love. Depois você escuta, eu já fiz vídeo sobre isso. Mas isso aí ficou. Agora você pode perguntar, Gilmão, onde que estava o Ringo? O Ringo estava gravando cenas com o ator que fazia o pai o avô do Paul no filme A Hard Day's Night. Então ele estaria completamente impossibilitado de fazer qualquer trabalho em Abbey Road naquele dia, né? Então tá tudo muito bem registrado, principalmente no livro Beatles Chronicle do Mark Levinson, né? Então essa aí é a história de Can't Buy Me Love, meus queridos. Tem muita coisa para falar ainda, né? Eu sempre brinco que agora nós temos Can't Buy Me Love, uma pro Paul McCartney, e You Can Do That, uma pro John Lennon, né? Mas aí o John veio. A música A Hard Day's Night foi uma das últimas coisas que eles fizeram no LP. Porque quando chegou já ao final das gravações do filme, o produtor Walter Shanson, ele começou a perguntar para os Beatles, tipo assim, tem que colocar um nome nesse filme, né? Vários nomes apareceram, como Beatlemania ou alguma coisa assim. E aí eles pediram ao John e o Paul, né? Agora, há diversas ramificações nessa história aqui, né? Alguns dizem que todo mundo ficou chocado quando o Ringo, depois de um longo dia de trabalho de gravação, quando ele foi pro lado de fora, ele abre a porta e ele estava falando a frase It's been a hard day, né? Ou seja, foi um dia duro. It's been a hard day. Mas ele puxa o S e coloca night ao reparar que já estava escuro. Então ele fala It's been a hard day's night. Que em inglês, caso você não saiba, esse apóstrofe S, que é colocado ali, night, tem a ver com posse, né? Quando um substantivo pertence a outro, né? Mas geralmente não é usado para dias ou para objetos e tal. Geralmente é usado para pessoas, né? Por exemplo, o bar do Zé, aí você fala assim, eles colocam Joe's Bar. Aí às vezes não coloca nem bar, porque já fica entendido, fica apenas Joe's, né? Com aquele apóstrofe S ali. Então esse é chamado de caso genitivo da língua inglesa e era uma piada, a qual o John já havia feito uma frase parecida em seu livro In His Own Right, né? Que ele havia escrito, mas o interessante é que muita gente bate. O John fala que ele contou isso para os produtores. Algumas pessoas falam que os produtores ouviram o Ringo falar, mas enfim, não é importante. O importante é que eles acharam engraçado e colocaram isso. Então o John, de um dia para outro, ele terminou a música em casa, levou para o estúdio para poder gravar. Lógico, tem o acorde inicial ali que eles fizeram, muitíssimo interessante. Eu não vou entrar nesse mérito porque eu não entendo de notas musicais, mas vale até um vídeo sobre isso, mas aí eu vou chamar músicos para discutir, que até hoje tem discussão sobre isso, né? De várias bandas cover, né? Mas o interessante de A Hard Day's Night
é que o John falou, a música é toda minha, e o único motivo do Paul cantar nela é que eu não conseguia chegar nas notas altas do When I'm Home, né? Então ele deu ao Paul. Uma outra coisa que é muitíssimo interessante, que sempre foi um questionamento meu, é porque quando eu escutava Hard Day's Night no Live at BBC de 1994, eu reparava que havia acontecido uma colagem do solo original, do single e da versão do LP, claro, na versão da BBC, né? Então eu questionei alguns amigos e tal. Muita gente me contou, e depois eu fiz uma pesquisa muito grande sobre isso, que o George tinha, a princípio, uma dificuldade muito grande de fazer aquele solo dentro do estúdio. Então eles diminuíram a velocidade, então o George fez nota por nota. É um trabalho muito bonito. O George Martin o ajudou ali, acabou sendo um dos grandes solos do George Harrison, né? Pelo menos na minha opinião, na sua Rickenbacker, que ele acabara de ganhar lá em Miami, né? Aquela Rickenbacker de 12 cordas, que é belíssima, né? Então essa aí mais ou menos é a história de A Hard Day's Night, né? A próxima música, meus queridos, é I Should Have Known Better. Outra música do John Lennon, né? Ela não tem, assim, necessariamente uma história importante assim na vida dos Beatles, além de ser um musicaço, uma música maravilhosa, né? A Should Have Known Better, nas gravações dela, ela também foi, se não me engano, a terceira ou quarta música gravada, e foi feita exclusivamente para o filme. John Lennon estava com o filme na cabeça, né? E foram tentados ali 3 takes ali a princípio, de I Should Have Known Better e também de And I Love Her, né? Mas o John sempre caía na gargalhada por causa da gaita, né? Ele tinha que acabar de tocar a gaita e cantar, então aquilo para ele foi engraçado e tal, então os takes são quebrados, né? Houve apenas um take completo, né? Mas depois eles retrabalhariam não só I Should Have Known Better, como também And I Love Her, né? A próxima música na sequência, olha, realmente parece, vocês têm que concordar comigo, que parece uma coletânea, né? A terceira música é If I Fell, que é uma música do John Lennon, né? Ele traz essa música, existe a demo dela, né? Você pode procurar pelo YouTube aí, você vai achar facilmente a demo de If I Fell, né? E ele, logicamente, ele retrabalha e pede o Paul para cantar junto com ele. Então, nós já temos aqui, meus queridos, A Hard Day's Night, I Should Have Known Better, If I Fell, fora You Can't Do That, que eu já falei, 4 músicas de John Lennon, como ele tava, o homem tava voando, mas ele não para aí não. A próxima música, I'm Happy Just to Dance With You, é outra criação do John Lennon que ele fez exclusivamente para que o George cantasse uma música no filme, porque o George estava muito inseguro até este momento, né? Então ele dá essa música, então é mais uma música do John Lennon, né? É uma outra música também do John Lennon, que ele diz que ele, em 1980, ele comenta que ele imaginou aqueles grupos vocais negros americanos, né, de meninas cantando, tipo as Supremes mais tarde, mas cantando Tell Me Why, que é uma música que ele trouxe. Ele queria, era uma coisa muito Motown, né, mas era mais uma música dele, né? Então, meus queridos, eu sempre falo, esse primeiro lado aí é John Lennon pra caramba, mas o Paul veio com 2 pedradas. O menino, quando ele vinha com uma coisa muito, muito boa, né? Fora, logicamente, meus queridos, que o Paul ajudou o John em todas essas músicas aí, né? O John fala que não, que a música é dele e tal, mas a gente sabe que era um trabalho em conjunto no início, né? Mas basicamente o Beatle que cantava ou tinha a voz principal em determinada música, a gente tende a imaginar que foi ele o compositor original, né? And I Love Her, do Paul McCartney, aí, meus queridos, aí é um outro nível, né? O Paul sempre fala que quando eles estavam gravando, havia necessidade de uma introdução, o George Martin falou, então aquelas gravações que foram feitas junto com a Should Have Known Better ali no terceiro dia, ali, agora o negócio ficou acústico, eles removeram, bateria não precisava, o Ringo pegou ali uns instrumentos de percussão, né? E o George Harrison, segundo Paul McCartney, veio com o que ele acha que é a música, que é o dan 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 dan, que o Paul McCartney falou quando o George veio com aquilo ali, e todo o trabalho do George naquele violão Ramírez ao longo da música é lindíssimo, fora o solo, né? Mas é uma música que o Paul fez para Jane Asher, né? Como diziam, né? Ele estava orgulhoso que nem um pombo, né, cara, com essa nova namorada, né? E ele quis expressar para o mundo, né? É uma música lindíssima, talvez uma das melhores músicas, tanto é que ela está na coletânea 62, 66, né, representando ali também o A Hard Day's Night, né? Meus queridos, agora o lado 2 é algo assim, uma vez eu fiz uma frase, eu postei no Instagram,
uma coisa que não há nada mais confortável para um Beatlemaníaco do que deitar no lado 2 de A Hard Day's Night, né? Porque são músicas que elas não perdem nem um pouco para as músicas do lado 1, que são as músicas que estavam no filme, né? De A Hard Day's Night até Can't Buy Me Love são as músicas do filme. Né? No lado 2 seria quase que um lado B, se fosse um single, mas não é. A gente tem cada musicão ali, e mais uma vez eu falo com vocês que tirando Things We Said Today, o resto é tudo John Lennon. Eu tenho um grande amigo, o Alexandre, ele faz uma boa parte do John Lennon na banda Sgt. Pepper de Belo Horizonte. E é um cara que eu respeito demais e é um grande amigo, né? E ele sempre fala que o John Lennon, do início, 63, 64, 65, cantava muito melhor do que o John Lennon lá no final, né? Ao longo do resto da vida. Que ele nunca cantou tão bem como ele cantou ali no Please Please Me, no With the Beatles, e no A Hard Day's Night, no Beatles for Sale, que também tem muito trabalho do John Lennon no Beatles for Sale. E eu, ao longo do tempo, realmente eu concordo com ele, né? Que como o John estava cantando bem, o John estava... Por isso que eu brinco que é o primeiro disco solo do John Lennon, né? Porque a gente começa com Anytime at All, que é um musicaço, é uma paulada. Segundo o John Lennon, ela é filha de duas músicas do With the Beatles, de All I've Gotta Do e também de It Won't Be Long. Ele falou, ela foi no mesmo trajeto ali. Então por isso nós temos Anytime at All, que para mim é um jeito absurdo de abrir um lado do disco. Hoje em dia a gente escuta mais Spotify ou apenas um CD, mas quem gosta de vinil sabe que é uma forma deliciosa de abrir um lado. Assim como o acorde inicial de A Hard Day's Night, nós temos aqui essa porrada, Anytime at All, logo de cara, né? Uma outra música também do John Lennon, que é I'll Cry Instead, que é um musicaço, né, que mostrava muito da insegurança do John. Então o John começa a colocar muito dele em suas canções. Isso é maravilhoso, né? A única música realmente do Paul no lado 2 é Things We Said Today, o qual ele viajara com o Ringo, a Maureen e a sua nova namorada Jenny Asher para a Grécia. E aí ele começou a imaginar essas coisas que eles diziam, né? Um pro outro, se aquilo ia durar e tal, e não durou, mas durou um tempinho, né? E daí veio essa canção Things We Said Today, que é um musicaço. O Paul a regravaria muitos anos depois, ele é na época do Off the Ground. Ela saiu como lado B, C ou D de algum daqueles maxi singles que tinha naquela época ali, né? Uma versão bastante bacana, eu gosto de Things We Said Today. E ela também tá ao vivo naquele disco Tripping Light Fantastic. Posso estar enganado, porque faz tempo que eu não escuto aquele disco, né, de 1990, né? Depois nós temos When I Get Home, que é o John Lennon em seu melhor, né, meus queridos? Eu adoro a frase que quando eu chegar em casa eu vou te amar até a hora que as vacas voltarem para casa. Eu acho isso um barato, isso é tão Liverpool, né? Isso é tão rural, né? I'm gonna love it till the cows come home, né? Eu simplesmente adoro essa música, é mais um rockzaço, né? E o Can't Do That eu já comentei com vocês, né? Que muita gente até critica que You Can't Do That é uma coisa muito machista do John Lennon, né? Que talvez seria a irmã de Run For Your Life lá no Rubber Soul, mas é um musicaço, né, meus queridos? Pelo amor de Deus, eu simplesmente amo essa música. E nós temos, para terminar, I'll Be Back também do John Lennon, né, cara? E uma música, uma balada lindíssima. É uma das minhas prediletas. O Paul McCartney falou que essa música é bem do John, né? Bem dele mesmo, né? Mas o John, muitas pessoas que entendem de composição, eles falam que os acordes são muito parecidos com a música dos Del Shannos, Runaway, o qual até os Traveling Wilburys regravariam muitos anos depois, né, cara, com George. E também, eu me lembro de uma versão do Elvis no disco ao vivo dele, que eu amo, né, Runaway. Então tem essa história que o John simplesmente retrabalhou os acordes ali e criou I'll Be Back em cima disso aí. Eu vou deixar para vocês, principalmente quem é músico, aí, comentar aí para baixo, né, para me falar. Então, meus queridos, estão vendo aqui, né? A Hard Day's Night, I should have known better if I fell. I'm happy just to dance with you. Tell me why. Anytime at all, I'll cry instead. When I get home, you can't do that. I'll be back. Isso já daria um disco. E se você colocasse ali, porque algumas musiquinhas foram gravadas nessas sessões que não aparecem neste álbum. Músicas como Long Tall Sally, Matchbox, né? E Slow Down. Mas
houve uma música que saiu nesse EP de 1964 chamado Long Tall Sally, que era uma música que poderia servir lindamente dentro desse álbum, que era a música I Call Your Name, né? Que é simplesmente mais uma música do John Lennon. Você vê como que o homem estava brilhando. Meus queridos, só para esticar um pouquinho mais 1964, se você ia ali até a I Feel Fine, que era uma música do John, né? O lado B foi do Paul She's a Woman, que é bacana pra caramba, mas não tem um apelo comercial de I Feel Fine. E se você entrar no Beatles for Sale, você terá No Reply, você terá I'm a Loser e vai ter também Babies in Black, né, com trabalhos do John Lennon já ali no início do álbum, né? Mas eu tô falando de músicas que foram compostas por ele, né? Você vê que o John Lennon em 64 até em 65, né? Lógico que ele perderia depois. Por volta de 67, eu acredito que a depressão e o exagero nas drogas, principalmente no ácido, eu acho que deu uma bloqueada no John Lennon em relação à quantidade, né? Não dá pra falar que o cara que fez Strawberry Fields Forever, Tomorrow Never Knows, ou A Day in the Life, I Am the Walrus, é uma pessoa que estava ruim de composição. Estou falando de quantidade, né? O Paul, quando fazia o Paul, também as músicas do Paul aqui, Can't Buy Me Love and I Love All Things We Said Today, está como uma das melhores coisas que os Beatles já fizeram também, né? Mas mostra como que o John, como a gente tem vários John Lennons, né, na história dos Beatles, né? O apático ali, mais pro final, o cara que já não escrevia mais hits ali por volta de 68 e 69, era uma coisa mais do Paul, né? Mas isso é muito interessante na história dos Beatles, porque nós tivemos John Lennon e Paul McCartney. Vale lembrar que o George, logo já no finalzinho, quando os Beatles já estavam planejando já sair em turnê ali em 1964, né, o qual começaria ali pelos países nórdicos, ali Holanda, aquela coisa, né, e depois eles iam parar lá na Austrália, né, cara, antes deles irem para os Estados Unidos, para a grande turnê americana, né, lá nos Estados Unidos, né. Mas vale lembrar que quando o Ringo teve o problema lá nas amígdalas, ele teve que operar e ele não podia participar dos shows dos Beatles até chegar à Austrália. Eles contrataram um baterista chamado Jimmy Nicol, eu já contei a história dele, eu acho que qualquer bitomaníaco conhece a história dele, mas o importante é que no dia que o Jimmy for a Abbey Road para tocar um pouco com os Beatles para ver se servia e tal, porque ele era bastante competente, nesse dia, depois que acabou tudo, o George foi e gravou uma demo de uma música que os Beatles jamais terminaram, chamada You Know What to Do, que aparece no Anthology 1, né? O George Harrison, quando descobriram essa música, ele falou que ele não lembrava dessa música. E ele falou que ela só era notória porque era uma música dos Beatles e tal. Mas é uma musiquinha muito bonitinha, eu gosto muito dela. Mas, assim como diversas outras músicas dos Beatles que jamais foram lançadas, como If You Got Trouble, That Means a Lot, até gravações como Leave My Kitten Alone, né? Essas músicas, elas têm uma coisa em comum. Elas foram gravadas um dia ou 2 dias antes deles saírem em turnê. Então o que acontece é que parece mesmo, com tamanha quantidade de material, que os Beatles meio que esqueciam algumas músicas, eles deixavam algumas músicas para trás, porque logo depois do George gravar You Know What to Do, eles saíram em turnê, uma turnê monstruosa que pegaria todo o verão deles ali, eles voltariam apenas, sei lá, agosto, setembro, por volta do final de setembro, que eles voltariam para poder gravar o que viria a ser o Beatles for Sale, né? Então essa música foi, acredito eu, esquecida, pelo simples fato do George nem lembrar mais dela ali, né? É assim eu penso, né? O George demoraria um pouquinho até o Help para lançar músicas, né? De sua própria autoria. Então é isso aí, meus queridos. É um disco maravilhoso. Eu tenho um grande amigo, Vinícius, gostaria de mandar lá de Juiz de Fora da minha terra, o Vinícius, né? E ele me contou uma vez que ele escutou o A Hard Day's Night. Eu, se me engano, lá 2, ele falou assim, velho, eu fiquei emocionado, como pode ser tão bom? Eu até chorei. Eu falei assim, mas é por aí mesmo, meu querido. Eu já tinha escutado antes de fazer aqui o nosso áudio, eu já tinha escutado a Hard Day's Night para poder me inspirar, para vir aqui para falar com vocês, e agora eu vou fazer de novo, meus queridos, porque nada é tão gostoso do que escutar o A Hard Day's Night de verdade, né, com um belo de um headphone, tanto mono quanto estéreo, a versão que vocês quiserem. Meus queridos, um grande abraço para vocês se cuidem.